Curiosidades Bíblicas 03. Quem foi Abinoam? No hebraico, pai da agradabilidade ou pai da graça, genitor de Baraque, o juiz após 1170 AC. Ele é mencionado na narrativa referente à vitória de Baraque sobre os cananeus sob Jabim e Sísera, bem como no cântico de Débora e Baraque. Quem foi Abrão? No hebraico, pai da altura, o exaltado. Dois homens recebem esse nome, nas páginas da Bíblia. Um dos chefes de família da tribo de Ruben, o qual, juntamente com Nataion, pertencentes à mesma tribo, uniram-se a Coré, da tribo de Levi, em conspiração contra Arão e Moisés, em cerca de 1620 AC. A terra os engoliu vivos. 2. Filho mais velho de El, de Betel. Iel reconstruiu Jericó durante o reinado de Acabe. A obra incluiu o lançamento dos alicerces, o que, em vários lugares da Palestina, era realizado em meio ao holocausto de crianças, embora não haja evidências absolutas do que sucedeu no caso relacionado a El e Abirão. O trecho de Reis 16 e 34 atribui a morte dos filhos de El ao cumprimento da maldição de Josué, embora alguns interpretem que, na ocasião, Iel sacrificou Abirão. O ponto continua em disputa. Quem foi Abisag? Uma bela e jovem mulher sunamita, da tribo de Issacar, que foi escolhida pelos assessores de Davi para fazer parte do harém real ao fim de ministrar pessoalmente a ele, em sua idade avançada. Parece que poderia ser encontrada outra solução de manter o idoso monarca aquecido, em vez de submeter a jovem àquela absurda situação. Mas, na época, as mulheres não tinham direitos reconhecidos e coisas assim ridículas continuamente aconteciam em elas. Após a morte de Davi, Adonias, filho mais velho dele, tentou obter permissão para casar-se com a mulher, mas Salomão mandou executar supondo que a tentativa fazia parte de um plano para Domas apossar-se do trono. Além disso, havia a questão da propriedade do possível casamento, porquanto a mulher fora esposa de seu pai, embora o matrimônio nunca se tivesse consumado. Quem foi Abisai? No hebraico quer dizer pai dos presentes ou, como alguns preferem, pai de Jessé. Embora o sentido do nome seja incerto, era o filho mais velho de Zeruia, irmã de Davi, e irmão de Joabe e Azael, e Cro. 2:16. Foi um daqueles que se devotaram fielmente a Davi, durante sua peregrinação, quando era perseguido por Saul, antes de tornar-se rei. Abisai apresentou-se voluntariamente para ir com Davi ao centro do exército de Saul, que dormia. Poderia ter matado a Saul, se não tivesse sido restringido por Davi. Foi uma das duas pessoas que se atreveu a tanto quando Davi fugia de Absalão, para o outro lado do Jordão. Novamente Abisai acompanhou o rei, tendo-lhe sido confiado o comando de uma das 3 divisões do exército que esmagou com êxito os rebeldes. Posteriormente foi enviado pelo rei contra Seba, filho de Bicri, em cerca de 1049 AC. Quando Davi envelheceu, Abisai o salvou de morrer na batalha contra os filisteus, ao enfrentar o gigante Isbi-Benob, que foi morto por Abisai. Ficou célebre devido a outros feitos de heroísmo, como quando enfrentou 300 homens e os matou com sua lança. Sua história envolve violência e matança, e os homens louvam aos homens por causa desses feitos. Sua posição exata, entre os heróis de Davi, não é clara. Aparentemente, ele não fazia parte dos 3 maiores, mas parece ter sido um dos mais proeminentes entre os demais heróis de Davi. As variantes textuais em 11 Samuel 23 2.18,19 e Crônicas 11 2.20,21 obscurecem o problema, o qual, para começar, não se reveste de grande importância. Também são desconhecidas as circunstâncias de sua morte, antes da luta entre Adonias e Salomão, visto que ele não é mencionado como partidário de um ou de outro. Quem foi Abesalão? Avô de Macá, esposa de Reoboão. A palavra filha provavelmente significa neta, e a palavra mãe significa avó. O que é abismo na Bíblia? No grego, abyssos, sem fundo, termo que figura por 9 vezes. Segundo os antigos imaginavam, o abismo era uma fenda existente no interior do mundo, como parte do submundo Hades, que vide, cujo fundo não podia ser sondado. Na LXX, o vocábulo grego aparece como tradução da palavra hebraica teon, abismo. O termo grego assim traduzido é abissos, também traduzido por abismos sem fundo. No grego clássico, a palavra é um adjetivo que significa sem fundo, ou sem limites. Na Septuaginta,
A palavra é usada por cerca de 35 vezes, referindo-se ao fundo do mar, ou habitação dos mortos. A palavra é usada para indicar a habitação dos demônios bem como o lar de tormento aparentemente como sinônimo de Hades. Romanos 10:7 inclui o termo para indicar a habitação dos mortos. No Apocalipse, esse lugar chamado Destruidor ou Anticristo surge de dentro do abismo, confirmando a antiga ideia judaica que o Hades não é um lugar de residência permanente, de onde alguém pode sair. É com acento circunflexo interessante observarmos que o autor pensa que é possível alguém sair do Hades, reencarnar-se e efetuar outra missão maligna. Os hebreus, os gregos, os romanos e vários povos orientais supunham que a terra flutuasse sobre águas sem fundo. Estando sobre o abismo, a terra estaria alicerçada sobre um abismo. Sob essas águas, ou no abismo propriamente dito, os espíritos maus dos mortos teriam sua residência final. Essa ideia foi modificada de tal modo que o abismo passou a ser concebido como se estivesse no interior do PRC-Sprio globo terrestre, em uma espécie de caverna subterrânea, a grande cúpula do Hades. Por essa razão fala-se no submundo como o lugar dos espíritos perdidos, humanos ou demoníacos. Alguns cristãos até hoje concebem isso de forma bem literal. Mas, por certo, o Hades é um mundo espiritual, e os mundos espirituais, os lugares de habitação dos demônios, nada tem a ver com a geologia. O Hades é uma dimensão espiritual, e não um local geológico. De acordo com a cosmogonia semítica, a terra flutuaria sobre um vasto lençol de água, que seria o manancial de todas as fontes e rios. Esse oceano subterrâneo algumas vezes é descrito como águas debaixo da terra. Segundo o trecho de Jó 41:32, o Teon é o habitat do Leviatã. Interessante é observar que a LXX nunca usa o termo grego abyssos para traduzir Sheol, o qual equivale ao Hades do Novo Testamento. E isso quer dizer que o Teon nunca indica o lugar dos mortos, que é o sentido ordinário de Sheol. Portanto, não se deve confundir o abismo com o Hades. O salmista usa a palavra Teon de maneira figurada, em Salmo 71:20, para indicar as dificuldades por ele experimentadas. Quando chegamos ao Novo Testamento, a palavra grega abyssos indica o lugar dos demônios. Segundo alguns estudiosos, pelo menos em Romanos 10:7, a palavra equivale ao Hades. Todavia, Romanos 10:7 é a citação que, nesta passagem, figura a palavra Eon, mar, e não a palavra Teon. Por conseguinte, permanece de pé a contenção que Teon não equivale ao Hades. O Novo Testamento distingue entre o Hades e a Geena onde se lê: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo, onde inferno corresponde ao original grego, Hades, o que também nos permite concluir que o abismo não é a mesma coisa que Geena ou lago do fogo. Antes, o abismo parece corresponder ao Tártaro, referido em 11 Pedro 2:4, e que a nossa versão portuguesa, com muita dose de razão, traduz por abismos de trevas. Em confirmação disso, vemos que os demônios, expulsos do endemoninhado Gerazeno, não queriam ir para o abismo, seu lugar de castigo, segundo se lê em Lucas 8:31. Sumariando, Teon igual a abismo ou Tártaro, Sheol igual a Hades, a Geena, conceito tipicamente neotestamentário, corresponde a grosso modo ao inferno, embora não exatamente, pois o inferno pertence às ideias latinas, e não hebreias ou gregas. A cosmogonia bíblica é difícil de ser acompanhada, sobretudo em face do caráter evolutivo da revelação, que vai acrescentando, à medida que avançamos na Bíblia. E o quadro complica-se mais ainda quando lemos as Escrituras sob a forma de traduções, que não são homogêneas e precisas. Ver os artigos sobre inferno, Hades, Geena e Lago do Fogo. Obrigado amigos por assistirem o canal, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e muita paz, amor e sabedoria a todos.